Vou abrir a planilha anterior. Nessa aula vamos ver exclusão de planilhas e inserção de dados no Excel. A exclusão de planilhas é uma função simples no Excel, porém ela tem um detalhe muito importante. A partir do momento que você exclui a planilha, o conteúdo da planilha não poderá mais ser recuperado. Vamos fazer o exemplo aqui. Eu vou clicar na planilha 1, clicar com o botão direito, excluir. A mensagem que ele nos dá: é possível que haja dado nas planilhas selecionadas para exclusão. Para excluir os dados permanentemente, clique em excluir. É impossível voltar atrás nessa função. Para inserir planilhas, basta clicarmos nesse botão, inserir planilha. Para movimentar planilhas, basta clicarmos em cima da planilha, segurar, arrastar, colocar onde nós queremos. Clica, segura, arrasta. O Microsoft Excel colocará as planilhas de acordo com a ordem que desejamos. Vamos falar então sobre tipos de dados. Geralmente, as células de uma planilha recebem dados pequenos. Entre os mais frequentes temos nomes, números de telefone, números de contas bancárias, CEPs, siglas de estado, nome de cidades, quantias de dinheiro, peças em estoque, datas e horários. Vamos então inserir um dado na nossa planilha. Vou selecionar a célula, vou digitar o número de telefone. Vou ajustar a coluna. Vou digitar novamente o mesmo número. Vou teclar Enter. Repare o que aconteceu. Eu digitei um número, um DDD, um número de telefone. Só que o Microsoft Excel removeu esse zero da frente. A remoção automática do algarismo zero deve-se ao fato do Excel trabalhar basicamente com 3 tipos de dados: números, datas e textos. Números e datas, quando corretamente digitados, podem ser usados para a realização de operações matemáticas. Apesar de a diferenciação ser simples, existem casos em que dados numéricos podem ser interpretados como dados textuais, não passíveis de cálculos. No caso da inserção do nosso dado aqui, do número de telefone, o programa interpretou o algarismo zero como um número inteiro e eliminou o zero à esquerda por considerá-lo desnecessário por se tratar de um valor nulo. Porém, por se tratar de um número de telefone, o programa não pode simplesmente excluir algarismos, os quais pode interpretá-los como nulos. Portanto, é necessário especificar ao programa que o valor inserido não é numérico, mas sim uma linha de texto contendo caracteres numéricos. A especificação correta a ser inserida no Excel pode ser utilizada de diversas maneiras, como veremos a seguir. Esse tipo de especificação pode ser realizada de algumas maneiras, como vamos fazer. Por exemplo, podemos usar o apóstrofo. No seu teclado, está do lado esquerdo. Vou dar Enter. Repare o que aconteceu. Então, quando colocamos o apóstrofo antes do número, a interpretação do Excel será a de inserção de um valor de informação. Então, o Excel interpretará como um texto e não um valor numérico. Repare que o Excel coloca um triângulo verde no canto esquerdo superior da célula. Quando colocamos o mouse em cima da célula, um pequeno ícone de advertência é exibido. É essa exclamação aqui. Ao colocarmos o mouse em cima do símbolo de exclamação, ele nos informa que o número desta célula é formatado como texto ou precedido por um apóstrofo. Então foi o que aprendemos aqui agora. Um detalhe importante que eu gostaria de comentar aqui: quando nós falamos de formatação de tipo de dados, não se refere à formatação da planilha,
com estilização visual ou outros ornamentos como cores, espessuras de linhas de bordas e outros. Nesse caso, a formatação está relacionada a dados numéricos, texto, datas ou outro tipo de formatação que pode ser interpretado pelo programa. Continuando, vamos clicar no exclamação. Ele irá nos dar algumas opções. O primeiro é número armazenado como texto. Ele mantém o que colocamos, o apóstrofo já nos diz que é um texto. Converter em número. Esse converter em número ele faz com que volte a ser um número, conforme as células acima que você pode observar. Ajuda sobre este erro. Apesar do que fizemos não constituir necessariamente o erro, o menu apresenta a opção por uma ajuda, exibindo um texto explicativo sobre as operações de conversão de formato de dados. Ignorar erro. Esse comando ele permite o reconhecimento inserido como texto do Excel e elimina o sinal de erro, que é o triângulo verde que você viu. Embora não atrapalhe qualquer operação, o comando não é aconselhável, pois a marca do triângulo pode evidenciar visualmente que determinada célula contém um valor propositalmente convertido. Editar na barra de fórmulas. Transporta o valor da célula para a barra de fórmulas de edição. Veja lá. Nos traz para a barra de fórmulas. O comando é útil apenas em valores em que seus operadores necessitem ser modificados para a composição ou aperfeiçoamento de fórmulas. Vamos ver a última opção. Opções de verificações de erros. Esse botão abre a caixa de opções de configurações gerais do Excel para checagem de erros, permitindo configurar as modalidades de erros que deverão ser notificadas ao usuário. Em condições normais de operação, não devemos alterar essas opções. Vamos dar uma olhada. Aqui está as opções de erro, regras de verificação de erro. Em condições normais nós não mexemos. Continuando a inserir dados na nossa planilha, vamos inserir um número de telefone com hífen. Vamos ver como que o Excel reage. Veja que, na presença do hífen, o Excel reconhece como texto esses dados que inserimos, não é número. E existe mais uma opção que veremos posteriormente, em que formatamos a célula de tal modo que ele não elimine zeros à esquerda. Para compreender melhor o conceito do que estamos falando, eu digitei aqui no Word basicamente o que estamos falando. Dados numéricos são passíveis de cálculos. Significa que você digita um número no Excel, ele faz o cálculo para você. E dados de texto são informações gerais da planilha, eles não são passíveis de cálculos. O que pode causar confusão é o seguinte: esse é um dado de texto, porém escrito com números. Ele não é passivo de cálculo, porque é um número de telefone, diferente dos 223 que colocamos aqui agora. Interessante que se você fizer uma fórmula ou uma função, você não deve utilizar números junto com texto. Por exemplo, vou escrever aqui 4 itens, 7 itens. A resposta aqui seria 11 itens. Esta soma deveria dar 11 itens. Porém, vamos fazer a conta para ver como o Excel reage quando há números e textos na mesma célula. Vou teclar Enter. Veja a resposta que ele nos dá. Então, como é o correto que temos que fazer? Você vai colocar numa célula o dado numérico e na outra o dado texto. Você vai colocar nessa célula o dado numérico e na outra o dado texto.
irá fazer a soma e aqui repetir o dado texto. Esse é o correto no Microsoft Excel. Vamos fazer a inserção de datas no Excel. Vamos colocar a data. Aceitou normalmente. Nesse formato ele também aceita, apenas com 2 dígitos, porém ele converte para 4 dígitos. Com traços, ele aceita, porém ele converte para barras. Agora, como que identificamos o que é dado numérico e o que é dado de texto no Excel? O Excel alinha à esquerda os dados de texto e à direita os dados numéricos. Para ficar mais claro, eu vou aumentar o tamanho da nossa coluna e você verá a diferença. Os dados que tiverem à direita são dados numéricos e os dados que tiverem à esquerda são dados de texto. Lembrando, dados numéricos passíveis de cálculo. Dados não numéricos, dados de texto, não passíveis de cálculo. Edição de dados de células no Microsoft Excel. Nós já fizemos alguma coisa aqui, porém vamos deixar bem claro para vocês. Digamos que eu escreva nessa célula a palavra Excel errado. Aperto Enter, o dado está gravado nessa célula E4. São vários procedimentos que podemos fazer. O primeiro, um clique duplo em cima da célula. Nós tornamos a célula como um processador de texto. Basta removermos o erro. Segunda opção, podemos selecionar a célula, selecioná-la e vir na barra de tarefas para editar a célula. Podemos até mesmo fazer uma formatação em parte da célula. Essa formatação que eu acabei de fazer é uma formatação de estilo, não é uma formatação de dados. Ou então podemos clicar em cima da célula e digitar diretamente. Vamos verificar agora uma outra propriedade de exclusão de dados que é interessante e importante também. Vou digitar 3 dados nessas 3 colunas, exatamente aqui na linha 9H. Nome, endereço, telefone. Vou colocar estilos nesses 3. Vou colocar aqui o itálico, aqui o negrito e aqui o sublinhado. Agora eu vou apagar os 3 dados que inseri. Agora vou reinseri-los novamente. Você reparou? O estilo de cada célula não foi removido, mesmo quando eu excluí os dados. Como é que faz para retirar o estilo das células? Você irá fazer o seguinte: você irá selecionar as células que você quer retirar o estilo, vai limpar formatos. Pronto, ele retirou o estilo. Agora você retira os dados. Bom, gente, então agradeço a sua atenção, o fato de você acompanhar essa aula. Essa aula em especial foi um pouco mais chatinha, porque ela é um pouco teórica, mas agradecemos a sua atenção e recomendamos que você anuncie o seu currículo na Empregacity. Um abraço e até a próxima aula.